Olá, nos últimos anos tem-se registrado progressos significativos no continente africano, designadamente em matéria de transformações políticas e socioeconómicas. No entanto, para que esse processo seja evolutivo, sólido e contínuo, há que existir sustentabilidade. Para vários analistas, na base dessa sustentabilidade está a inovação e o empreendedorismo. No intuito de criar uma plataforma consistente económica para a inovação em África, reuniram-se cá na cidade da Praia, entre os dias 4 e 6 do corrente mês, representantes de vários países africanos para discutir a questão. Ora, seja muito bem-vindo, Sr. telespectador. Durante os dias 4, 5 e 6 de fevereiro, ocorreu na Cidade da Praia a primeira cimeira para a inovação em África. Este fórum visava estimular o diálogo entre os participantes, oriundo dos centros de inovação emergentes do continente africano e não só, de maneira a identificar, avaliar e periodizar os problemas, como também chegar a soluções consensuais. A África, nos últimos anos, alcançou uma dinâmica económica com tendência crescente, porém nem em todos os países se constata essa transformação como um êxito, uma vez que as suas políticas ainda estão centradas apenas na redução da pobreza e não na maximização estratégica e sustentável da sua economia. Fazer com que os próprios africanos impulsionem o crescimento macroeconómico da África com base na inovação em todos os aspectos e com abrangência a todos os países constituintes é o grande desafio que se apresenta pela frente. A pergunta que fica no ar: e que ações nos levarão a esse? A nossa proposta para esse ponto de vista consiste em descobrir até que ponto os projetos delineados durante a cimeira vão contribuir para a transformação económica do continente africano e particularmente de Cabo Verde. Para falar acerca desse tema, eu tenho o prazer enorme de receber o engenheiro José Brito, ele que é diretor da IABA, empresa organizadora da referida cimeira. Olá, Sr. Engenheiro, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, obrigado por ter aqui convosco. Exato. Eu gostaria que começássemos a falar da concepção da IABA. Como é que surgiu essa concepção e por que a escolha de Cabo Verde para realizá-la? Primeiro, Cabo Verde, porque somos cabo-verdianos, portanto, uma empresa cabo-verdiana e, portanto, uma empresa que está a tentar sair do normal, em vez de fazer a consultoria, nós preferimos, efetivamente, criar uma empresa com o objetivo de construir empresas, portanto, e fazer a incubação de empresas, levar as empresas da ideia ao mercado. Nós pensamos que o que falta em Cabo Verde e através de inovação, utilizando a inovação como elemento-chave para poder melhorar a competitividade das nações e de Cabo Verde em particular. E o nosso objetivo, justamente, a criar, a organizar esta cimeira, era para tentar repor a questão da inovação no centro da agenda do desenvolvimento, porque da nossa experiência, eu e o meu sócio, Jacob Adissida, temos, podemos dizer, aos dois, quase 70 anos de experiência de desenvolvimento. Temos uma longa experiência sobre a problemática do desenvolvimento. E o que notamos? Sim, a África está a mudar. Podemos falar de transformação, não tanto assim, mas há mudanças e, de facto, como o mundo, aliás, está a mudar, mas em África temos sinais de melhoria e que leva as pessoas agora a passar do afropessimismo ao afro-optimismo neste momento. Nós o que verificamos é que, falando em termos de crescimento, não estou a falar das grandes mudanças em curso no domínio político, por exemplo, e sociais, há transformação aqui neste setor. A nível económico, verificamos mais que o desenvolvimento é derivado de uma procura
de matérias-primas, sobretudo da parte dos países emergentes, que têm necessidade neste momento e que procuram e permitiu, digamos, seja um aumento sensível do investimento, seja também exportação, etc., que levou efetivamente a um crescimento económico. Mas este crescimento económico não é sustentável, porque se vamos ver os indicadores de competitividade das nações africanas, ainda estamos muito baixos em relação a outros continentes. E num mundo cada vez mais complexo, mas mais global, a problemática da competitividade é um elemento essencial. E o que verificamos efetivamente é que se houve melhoria no domínio da formação, temos muitos recursos humanos em África, começamos a ter o empreendedorismo a desenvolver-se também em África. Mas a parte de inovação, portanto, inovação que é fazer as coisas de maneira mais eficiente, digamos, diferente e eficiente, aí temos déficit aqui em África, e daí que nós consideramos que teremos de repor justamente esta problemática no centro do debate sobre a agenda de desenvolvimento, porque muitas vezes dominada pela problemática da luta contra a pobreza, esquecendo que, antes de tudo, é uma questão de produção, de crescimento, aumentar o bolo para distribuir melhor e, portanto, e aí permitir uma melhor luta contra a pobreza. A luta contra a pobreza não é o objetivo, mas temos tendência em levar nisto como o objetivo. Não, isto é uma consequência de outras políticas. O objetivo é o desenvolvimento. Exatamente. Agora, não podemos dizer que o continente africano seja privilegiado em relação aos outros continentes no que toca a recursos naturais. Porém, existem determinadas regiões que são abonadas, porém subexploradas, não têm muita exploração. Sendo assim, tendo em conta esse ponto, a Cimeira, com os debates que aconteceram, proporam que áreas que poderiam ser alvo de inovação? Bom, tratando da primeira cimeira, tentamos de concentrar, mas toda a agenda foi concentrada em aspectos mais globais de assuntos que diz respeito diretamente à inovação. A problemática, por exemplo, de educação, que é um dos elementos, porque temos de ter um sistema educativo que justamente vai permitir a inovação, digamos, vai privilegiar a inovação. Concentramos também nas políticas públicas, digamos, o papel do Estado, digamos, para a inovação, a problemática do empreendedorismo e inovação, digamos, que é um outro vertente da inovação, e a problemática do financiamento e de inovação. Portanto, tentamos, nesta primeira cimeira, os grandes domínios, digamos, onde é necessário fazer algo, e os debates concentraram-se, portanto, neste aspecto. Pronto. Já agora, particularmente, o que é que considera ser um projeto inovador? Isto é uma boa pergunta, digamos, mas podemos pôr tudo aí, né, quando falamos de inovação. Nós, como definimos, aliás, o presidente Kagame definiu isto também, dizendo é fazer as coisas de maneira diferente, digamos, e mais eficiente, digamos. Portanto, tirando esta ideia de inovação é somente tecnológica. Há, evidentemente, no domínio da tecnologia já hoje, muitas inovações. Não é isto somente, digamos. O presidente Chisano, por exemplo, definiu isto como a luta de libertação nacional, como inovação. Quando muda as coisas, portanto, toda a gente aceita e, brutalmente, digamos, há outra ideia diferente que vem justamente para responder a um objetivo determinado. Nós temos uma luta para o desenvolvimento, a melhoria da nossa competitividade, etc. Portanto, tudo o que é que pode permitir fazer as coisas melhor para aumentar os recursos, aumentar a produção e mesmo, portanto, melhorar a distribuição das riquezas
pode ser uma inovação, digamos. É capaz de gerar uma dinâmica económica global, digamos assim, porque tem alguns projetos que apenas têm, podemos dizer, ganhos particulares, mas os outros, os inovadores, acabam por repercutir os ganhos para todos, não é? Sim, porque são possivelmente coisas pequenas que podem justamente ter um impacto muito maior, digamos, porque houve melhoria, digamos, do ambiente global onde se desenrola, portanto, este desenvolvimento. E eu considero que, efetivamente, nós, muitas vezes, há este desenvolvimento incremental, digamos, mais brutalmente, há a ideia disruptiva, digamos, que é totalmente diferente, que não se pensou e que permite, efetivamente, de mudar as coisas. Eu penso o caso de Cabo Verde com o SIGOF, portanto, toda a introdução da governação eletrónica e da gestão financeira diferente do que tínhamos no passado, que hoje permite de ter uma melhor gestão do Estado, digamos, dos recursos do Estado, etc. É uma inovação, comparando com a situação anterior, que é muito mais eficiente, digamos, que, portanto, é esta ideia de diferente, mas também de eficiência, que está subjacente, digamos, à ideia de inovação. Sr. Engenheiro fez menção aos pontos que tiveram em destaque para debate durante a Cimeira. No entanto, quais foram as ações estratégicas apontadas para conseguir o objetivo de realizá-las? Sim, foram analisados vários aspectos, particularmente qual é o papel de cada um dos atores dentro da inovação. E quando falamos de atores, pensamos ao Estado, pensamos ao setor privado, pensamos às universidades e pensamos aos jovens que também têm um papel muito grande dentro desta ideia de inovação. E a Cimeira serviu, digamos, para identificar para cada um dos atores o que se deve fazer, digamos, para poder ser instrumentos de inovação, ou criar um ambiente mais favorável, digamos, à inovação. O Estado tem de dominar as políticas públicas, portanto, tem de ter uma atitude justamente que deve facilitar a quem que normalmente não é o Estado diretamente fazer a inovação, mas o setor privado a poder realizar isto, mas o Estado tem de ter uma atitude que facilita justamente esta inovação. Portanto, há um papel extremamente importante do Estado, mesmo assim houve alguma contestação durante a Cimeira sobre o papel do Estado. Alguns pensam que com os Estados atuais que há em África é melhor não pensar no Estado, mas outros disseram que não, digamos, não podemos, temos de ter um melhor Estado e não, portanto, a exclusão do Estado, porque precisaremos sempre do Estado, mas o Estado tem um papel importante, o Estado tem de ter esta preocupação em relação, digamos, à criação de um ambiente favorável à inovação. Tem alguns países que o seu governo acaba por merecer uma reestruturação profunda, principalmente naqueles onde o crime da corrupção acaba por ser visível e acaba por afetar na competitividade entre o Estado e as instituições privadas. Sendo assim, acredita que essa discussão na Cimeira poderá realmente contribuir para uma nova forma de pensar desses países, desses governantes? De forma a criar um ambiente necessário? Houve vários participantes que levantaram esta questão, justamente, do papel negativo de corrupção, digamos, que está a bloquear realmente o surgimento de ideias criativas, de coisas diferentes e, portanto, de inovação. É claro que é um problema, nós não podemos negar que, e se houver os índices, os indicadores, digamos, ligados a esta questão da corrupção, para ver que os países africanos estão muito mal colocados nestes indicadores globais, digamos, sobre a corrupção, e pode ser um elemento essencial que deve ser aprofundado. Mas esta questão não deve ser utilizada como algo, digamos, contra os países africanos, porque nós notamos esta tendência também, digamos,
a pôr toda a gente no mesmo bolo, digamos, e esquecendo que sim, existe, mas não é em todos os países. Há melhoria, portanto, é um processo que está em curso. A inovação, possivelmente, pode ser um elemento para melhorar a transparência. Aliás, eu devo dizer que nós estamos a pensar que uma dos temas da próxima cimeira, porque haverá continuidade, seria a inovação e a melhoria da governação e da transparência, digamos, em África. Também porque nós pensamos que esta questão tem de ser debatida pelos africanos, porque neste momento é uma questão que vem de fora, digamos, e os acusados são os africanos. Eu penso que verificamos isto, aliás, durante esta cimeira, há vários participantes africanos que levantaram isto, de vida deles mesmo, experiência prática, como é que esta situação tem criado problemas à sua capacidade de produzir, digamos. E eu acho que sim, mas aliás, uma das questões-chave do desenvolvimento é que a África tem de se apropriar dos seus problemas, porque a tendência é muitas vezes dar essas, praticamente identifica os problemas e depois vamos chamar o fora da África para resolver os nossos problemas. E como normalmente o problema é feito para aprender, porque nós já resolver um problema é um processo de aprendizagem. Infelizmente, quando delegamos esta responsabilidade a outros, não aprendemos. Não aprendemos e ficamos sempre no mesmo. Portanto, aí temos de ter uma ruptura justamente para dizer, não, nós temos de nos apropriar dos nossos problemas, mas também temos de nós mesmos tentar resolver estes problemas, aprendendo com estes problemas. E isto é importante, porque senão corremos o risco de nunca aprender nós mesmos. Portanto, uma nação que não aprenda, digamos, é uma nação que não pode progredir. Portanto, toda nação tem de ter capacidade de aprender, mas aprender com a resolução dos seus problemas é um elemento maior, mas ao mesmo tempo tem de aprender também com os fracassos. Nós, infelizmente, em África, aqui em Cabo Verde e patente, nós não valorizamos os fracassos. Alguém que tem fracasso está posto a parte do lado da sociedade, enquanto que numa sociedade americana é o número de fracassos, digamos, é a capacidade de aprender com os fracassos que o banqueiro terá mais confiança, digamos, a esta pessoa que não conseguiu, mas aprendeu com isto. Portanto, temos de aceitar o fracasso como parte do processo de aprendizagem. Acaba por ser todo um processo de mudança de mentalidade, é isso? Absolutamente. A questão de fundo é uma questão, digamos, de mudança de mentalidade, que é o mais difícil, devo dizer, o mais difícil, mas que nós temos de enfrentar esta questão. E sim, com máximo, porque se não aceitamos que isto é um problema, não vamos resolver o problema. Portanto, você tem de aceitar que é um problema para poder, de facto, criar condições para ultrapassar esta questão. Portanto, estes são problemas que foram discutidos durante a cimeira, que me parece merece de ser aprofundado. Exato, Sr. Engenheiro, vamos fazer um pequeno intervalo, está bem? Voltamos de seguida, não saia daí, continue connosco, pois vamos continuar a falar acerca de inovação em África. Até já! Estamos de volta para o segundo bloco do programa Ponto de Vista. Sejam mais uma vez bem-vindos. E hoje falamos de inovação em África. Foi realizada cá em Cabo Verde, na cidade da Praia, entre os dias 4 a 6 do corrente mês, a Cimeira para Inovação em África. E esse ponto de vista propõe saber o que é que foi discutido. Para esse efeito, eu tenho o prazer de ter cá comigo o engenheiro José Brito. Vamos continuar a nossa conversa. Sr. Engenheiro, ao seu ver, qual seria o ambiente propício cá em Cabo Verde que permitiria realmente a inovação e o empreendedorismo dos jovens e não só? Sim, temos os problemas clássicos que se colocam, digamos, sobretudo aos jovens startup. O primeiro é a questão do financiamento que vem
porque isto é o mais simples, digamos, esta questão do financiamento e o sistema existente exigindo garantia, etc., que normalmente os jovens não têm, não podem apresentar e têm alguma dificuldade justamente de obter os financiamentos existentes. Daí a necessidade eventualmente de pensar um sistema diferente. Nós temos, por exemplo, no Banco de Cultura, digamos, esta proposta do Sr. Ministro de Cultura, que é uma inovação, no sentido que justamente diz, ok, podemos emprestar a jovens criadores que não têm garantia, mas que pode efetivamente ajudar a criar cada vez mais. Digamos, eu acho que temos de ter outros tipos de financiamento. Eu acho que isto está em discussão e é um dos aspectos necessários também, a questão do financiamento. Mas também há a questão da mentalidade. Eu acho que há uma mentalidade aqui em Cabo Verde muito dependente do Estado. As pessoas não gostam de dizer isto, mas eu tenho o hábito de dizer que precisamos privatizar o setor privado nacional. No sentido que, tendo em conta, pode-se explicar porquê. Porque, historicamente, desde a independência, o Estado teve, digamos, de substituir, digamos, uma ausência do setor privado, e isto era normal, digamos, neste período, mas a questão que se coloca com este passado, digamos, é que temos uma mentalidade de dependência em relação ao Estado, digamos. O cidadão, o setor privado, sempre espera do Estado fazer os primeiros passos para ele poder dar o outro passo, mas também o Estado, os funcionários, quando falo dos funcionários, a administração pública também, tem tendência de pensar que ele é dono também de tudo isto, é que ele decide. E então cria alguma dificuldade, e aí é uma questão que penso que temos de ultrapassar. Um setor privado deve ter mais iniciativa, mais risco, mas também uma administração pública que está cá para facilitar a vida de quem que produz, de quem que cria riqueza, portanto, que é normalmente o cidadão, o setor privado em geral, que cria. Portanto, temos esta questão de mentalidade global, de um lado e outro. Portanto, não estou a dizer culpa de um ou do outro, penso que os dois derivados de um passado, digamos, mas que nós ainda não ultrapassamos mentalmente. Digamos que estamos num novo mundo, um mundo diferente, onde, digamos, temos de aceitar mais risco de um lado, mas também que nós não temos o poder de fazer tudo, digamos, a nível da administração. Temos, ao contrário, estamos ao serviço do cidadão e não o inverso. Mas, Sr. Engenheiro, há que se dizer que o Estado é que tem que criar políticas que permitam realmente a inovação e fomentação dos projetos e também a diminuição de burocracias, que acaba por ser um grande entrave na criação de empresas e levar à frente determinados projetos que poderiam ser revolucionadores. Se vamos ver as políticas públicas que temos aqui em Cabo Verde, são extraordinárias. Em termos de coisas que vamos, são extremamente modernas, digamos, e vamos responder. A questão não está nas políticas públicas muitas vezes, mas na mentalidade de aplicação destas políticas públicas. Da parte é um problema de mentalidade das pessoas. A questão do poder individual, cada um quer assumir o seu poder, portanto, é um poder de decisão. Pode depender ou depende de mim, digamos. Tem esta questão que muitas vezes o ministro do Ensino Superior escreveu um livro ultimamente, digamos, onde esta questão de necessidade de afirmar um poder a qualquer seja o nível, não é que seja nível do governamental, mas qualquer seja o nível dentro da administração pública ou administração municipal, há esta expressão do poder que leva a pessoa a mostrar que ele tem o poder. Portanto, é uma questão de mentalidade que não é realmente baseado nos resultados. Nós temos de ter sempre visto os resultados. Nós temos de competir no plano internacional,
tudo o que é que eu posso fazer hoje, eu tenho de fazer hoje. Não é amanhã ou depois da manhã, é hoje, digamos. Portanto, há a noção do tempo. Nós estamos a competir e vamos verificar esta questão de competição. Hoje, por exemplo, você encontra na Inglaterra, eu vi há dias na internet, uma criança de 5 anos a fazer a programação. E já há esta ideia de levar as crianças mesmo a produzir cada vez mais. Nós não temos esta ideia de onde é que vamos competir, mas estamos a competir contra esta criança porque ele está a criar condições para ser mais produtivo amanhã. E temos a ideia que todas as coisas que temos tempo. O fator tempo é uma coisa extraordinária. Mas eu não posso levar um ano para desenvolver, por exemplo, um software, se no mesmo ambiente eu posso encontrar um outro país que faz isto em 6 meses. O que significa que quem faz isto em 6 meses pode efetivamente ser muito mais competitivo do que eu, porque ele estará primeiro no mercado. Estando o meu já desatualizado. Completamente, porque ele está. Mas você vai ver, por exemplo, nos Estados Unidos, em todas as empresas high-tech, é normal encontrar pessoas a 2 horas, 3 horas da madrugada a trabalhar, porque há um trabalho que tem de ser feito. É isto. O tempo não é fator importante. Temos a ideia, portanto, dissemos que na Ásia, digamos, cada pessoa trabalha 3.000 horas por ano. Na África, se chegarmos a 500 é muito. Portanto, há aqui uma noção em relação ao tempo que tem de se mudar, mas isto é através de tomada de consciência que este fator tempo é importante, rapidez é o primeiro, porque estamos a competir, temos de mudar essas mentalidades. E isto, evidentemente, é uma questão também do como é que eu aprendi na escola. Portanto, estes são todos os valores que o sistema educacional tem de transmitir ao jovem, porque se o sistema educacional, o professor não cria esta pressão constante sobre o aluno, digamos, ele tem férias. Sim, ele tem férias, mas férias, ele pode ter férias 15 dias e no resto do tempo ele tem de fazer internship, mesmo gratuitamente numa empresa, coisa assim, para aprender. Nós não. Eu já vi isto, digamos, os professores, não, está bem, ok, você está 3 meses de férias, 3 meses, não fazem nada durante estes 3 meses. Mas eu acho que com esta mentalidade não avançamos. Sim, é férias, podemos tomar férias, mas você tem de fazer internship, há a possibilidade, dizem que não há, sim, há espaço de trabalho, digamos. Evidente, se você vai planificar que eu sou trabalhador, eu vou ganhar dinheiro, não, eu estou aí para aprender. Esta ideia de mentalidade, eu sempre estou a aprender no que é que estou a fazer. E para crescer? É isto. As pessoas estão a dar mais importância ao dinheiro do que ao valor que você está a criar no mercado. Porque alguém, se ele utiliza bem o seu tempo, trabalha bastante, se hoje ele vale 1.000, amanhã ele vale 3.000. Mas se ele não fazer nada, ele vai continuar a valer 1.000 ou menos 500. Mas é esta ideia de o conhecimento é algo que cresce, digamos, o seu valor próprio no mercado. Mas não temos esta mentalidade aqui de, justamente, eu tenho de aprender no meu trabalho. Há hoje muita possibilidade de aprender na internet, fazer outras coisas, para melhorar o meu capacidade de conhecimento. E vender isto no mercado amanhã. Eu posso vender mais caro. E vale a pena ganhar menos e aprender para valer mais do que tentar ganhar agora sem fazer nenhum valor acrescentado. Surge a informação de que nos últimos anos o continente africano investiu 0,03% nas ciências e inovação, um valor que acaba por ser similar com o valor investido na Holanda. Sendo assim, está muito aquém de sermos um continente competitivo. Como realmente mudar esses números, fazer com que realmente cresçamos nesse setor que está a evoluir cada vez mais? Não, isto, aliás, foi realçado durante a Cimeira, digamos, o fraco investimento na investigação, nas ciências e tecnologia por parte
dos Estados africanos. Isto é derivado por uma preocupação demasiada, digamos, sobre a problemática do acesso à educação e de outros custos, digamos, mas também eu penso que não há sensibilidade suficiente para justamente investir neste setor de investigação, mas eu penso que é um trabalho que temos de fazer em África, porque eu acho que é essencial, digamos. E a problemática também, há muita tendência a fazer a investigação pura, a investigação que não responde às coisas. Eu acho que há um problema que temos de resolver antes disto, que é o relacionamento das universidades com o setor de produção, com o setor privado. Muitas vezes as investigações que são realizadas no quadro das universidades e, portanto, pelo dinheiro público, muitas vezes, que não estão aplicáveis às necessidades imediatas. No terceiro dia da Cimeira, o que teve em destaque foi exatamente o sistema de ensino e inovação. Só a transformação das universidades, digamos assim, dos seus projetos, de forma a ficarem adequados com as empresas, é só essa transformação ou realmente temos que transformá-la desde mais cedo, de forma a fazer com que as crianças cresçam já com esse espírito empreendedor? Sim, é uma questão que foi bastante debatida durante a Cimeira, não ver esta questão de inovação somente a nível das universidades. É claro que desde crianças, digamos, e já é provado hoje em dia, uma criança de 3 anos maneja as tabletes porque o parte táctil é muito importante e faz isto com maior capacidade que a gente adulta, digamos. Todos nós sabemos que quando temos o nosso telefone, muitas vezes damos à nossa criança para fazer toda a sincronização das coisas, digamos, porque eles têm maior capacidade, muito rapidamente, de entender essas coisas. Portanto, há uma apetência, há uma disponibilidade e é um momento que temos de aproveitar para dar-lhes as ferramentas para fazer as coisas de maneira diferente, digamos. E aí se coloca toda a problemática do ensino da ciência e da tecnologia, já mesmo no primário, por não dizer mesmo no pré-primário, digamos, levar justamente a uma melhor consciência, digamos, desta questão ligada à ciência e tecnologia, por exemplo, à matemática, que muitas vezes nós só deixamos muito tarde, digamos. Portanto, há efetivamente uma mudança a realizar em todas as partes do sistema educativo, digamos, e não somente a nível superior. Com a realização dessa cimeira, acredita que daqui para frente haverá uma sinergia, uma ajuda mútua entre os países africanos para esse desenvolvimento orientado para a inovação? Não, um dos aspectos positivos desta cimeira é o networking, portanto, a criação das redes. Verificamos que há muita gente que estão a pensar igual, que estão a trabalhar sem conhecer outros. Digamos, esta cimeira permitiu de juntar as pessoas, já começamos a trocar e-mail, a ter Skype, a falar com as pessoas, já se começa a desenvolver. E há redes que já existem que não têm nada a ver com outras redes. Portanto, se conseguimos ligar as redes, eu acho que esta sinergia dos atores, eles mesmos, digamos, entre eles, que pode realmente ser um elemento acelerador da questão de inovação e levar os governos que têm organizações, como a União Africana, a CEDEAO, etc., mas que muitas vezes essas organizações não estão em sintonia com o mundo real dos países africanos. É possível que essas organizações estão muito preocupadas na resolução dos conflitos e não estão a dar atenção que, por além da resolução dos conflitos, temos possibilidade de cooperar entre nós, digamos, para uma melhor integração regional, para fazer avançar melhor, digamos, o crescimento económico. Portanto, ainda eu acho que há muito trabalho
do lado das organizações regionais ou organizações continentais como a União Africana, enquanto que estamos a verificar que a nível individuais das empresas há este movimento em curso, digamos, de trabalharmos juntos e, sobretudo, como dizia antes, digamos, de nos apropriar dos nossos problemas. Engenheiro, muito obrigada e boa sorte. Ok, muito obrigado pela oportunidade. Sim, porque é um trabalho coletivo, um trabalho de equipa, porque eu não acredito, digamos, em coisas isoladas, digamos. Eu acho que mais estamos juntos, melhor podemos fazer, porque a quantidade de trabalho tem tanto que há para toda a gente, digamos, e é melhor juntar para podermos trabalhar o trabalho de todos. Eu espero que, a nível de Cabo Verde, os quadros nacionais vão refletir sobre esta questão, sobretudo aqueles que não participaram à cimeira, porque tivemos muita gente à espera de convites e nós dissemos que quem está interessado vai. Dissemos que está aberto, quem estava interessado vai. Portanto, nós não fazemos convite assim institucionais, porque acreditamos que cada um tem de ser ele mesmo também a dar alguma coisa. Nós temos de acabar com a coisa de tudo pronto e enviamos as pessoas. E no próximo cimeira, possivelmente, espero que as pessoas vão pagar para ir. Porque como se faz nas conferências internacionais habituais, digamos, você paga para ir. Eu conheço um nigeriano que pagou mais de $1 milhão para poder falar no Davos. Portanto, se ele pode pagar $1 milhão para o Davos, portanto, pode pagar $100 mil para desse absolutamente. Portanto, é isto que queremos, portanto, mas isto temos de patar pela qualidade. Pois tem de ter qualidade. As pessoas vêm se há qualidade. Pronto. Quanto a si, foi um prazer enorme estar em sua companhia. Terminamos agora mais um ponto de vista. Um abraço grande de Santo Antão a Brava. E não se esqueça, no próximo sábado, encontro marcado para a mesma hora. Até lá, fique muito, mas muito bem.